A paz de Yahshua Mashiach a todos, mais uma vez vosso irmão Leomar. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial e ao dos exércitos repousem sobre o seu lar e sobre a sua família. O estudo de hoje é sobre o arrebatamento do filho varão, o livramento para a Filadélfia. Estarei fazendo uso aqui da Almeida Revista Corrigida. Estarei lendo alguns versículos no capítulo 12. Nós não precisamos ler tudo porque nós já conhecemos. Se você puder ler depois ou antes de se aprofundar no estudo, faça isso. Eu prefiro que você faça a leitura antes. Mas vamos ler capítulo 12, versículo 5, que nos diz assim: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Criador para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Também versículo 11 e 12 que diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Ial e têm o testemunho de Yahshua Mashiach. Queridos, aqui no versículo 5, nos mostra claramente que ela deu à luz e o filho, o varão, foi arrebatado para o trono, e este varão é que há de reger todas as nações com vara de ferro. E no versículo 17 diz que o resto da sua semente foi perseguida pelo dragão. Então, quando fala semente, representa filhos. Semente representa filhos. Quando diz o resto, está dizendo que é um número incompleto. Ou seja, o filho varão foi levado. De quem? Da mulher. A mulher foi para o deserto. Ela fugiu para o deserto. No versículo 14 diz: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, no versículo 6 e versículo 14, nos mostra que não tem jeito. Ela vai para o deserto, queira ou não queira. Agora, o que esta mulher vai fazer no deserto? E aqui está dizendo que ela vai ser alimentada por 3 anos e meio. Ela vai ser sustentada por 1260 dias. No deserto não tem comida. No deserto não tem como beber, não tem água. Mas, espiritualmente falando, o deserto simboliza um lugar para tratamento, um lugar de provação, um lugar de purificação. Veja bem, esta mulher, ela não está pura. Esta mulher, ela é surda, ela é cega. Esta mulher, ela é muda porque da boca dela não sai a verdade da palavra. Esta mulher, ela é soberba, ela é arrogante. Ela só vai ver a fome dela quando ela der à luz, quando o filho varão sair. Qualquer mulher que deu à luz um filho, a reação depois de dar à luz é de muita fraqueza, de fome e de sede. Converse e você pergunta para qualquer mãe e você vai tirar esta dúvida. É fome, sede, fraqueza. E é isso que vai acontecer com esta mulher. Enquanto o filho varão não for tirado da terra, ela vai continuar soberba, achando que está com a palavra e não está. Agora, o filho varão, ele vai ser arrebatado porque ele se purificou, ele se preparou, e nele não há contaminação. A criança, quando nasce, não há nela contaminação. Este filho varão vai ser arrebatado. Agora, a mulher vai para o deserto para um tratamento. E nós percebemos no versículo 17 que o restante da semente vai ser perseguido. Ou seja, está claro
Está claro aqui que o filho varão vai ser arrebatado. Então essa história de dizer que o arrebatamento é só no final, eu queria dizer que é só no final, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que abrir mão de muitas profecias, de muitas passagens. Agora nós vamos ver no capítulo 6, o versículo 12 em diante, que diz assim: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Queridos, aqui está mostrando que é a volta do Mashiach, que é a volta dele como um rei. E no versículo 11 e 12, neste intervalo entre o versículo 11 e o versículo 12, aconteceu o arrebatamento, aconteceu a ressurreição e a transformação daqueles que ficaram no final da grande tribulação e subiram para encontrar com Yahushua nos ares. É diferente de ser arrebatado para o trono. E neste exato momento aqui, houve-se um grande terremoto, as potências do céu são abaladas, e as estrelas caem sobre a terra. O sol se torna negro, e a lua como sangue. Aqui já é o final. Esta ira do Cordeiro é sobre os ímpios. Como eu sei disso? Aqui no versículo 9 ao 11 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Yahuwah e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e grande dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está as almas dos irmãos que foram mortos na grande tribulação e estão clamando vingança. Mas ainda não pode acontecer a ira do Cordeiro, porque o número dos seus irmãos, dos seus conservos, não foi completado. E estes irmãos e estes conservos vai ser completado da mesma forma que estes irmãos aqui morreram, que estas almas que estão clamando aqui foram mortos. Entende? Então aqui é irmãos que estão recebendo vestes compridas, vestes brancas, que estão sendo purificados pela grande tribulação. Agora, capítulo 7, versículo 9 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Criador, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Irmãos que estão purificados. Continuando aqui: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram ao Criador, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças, honra e poder e força ao nosso Criador para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que vieram de grande tribulação.
Agora eu quero ler com você capítulo 3, versículo 15 em diante. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma igreja que dá ânsia de vômito. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. Ele está aconselhando enquanto há tempo, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, ou seja, vestes brancas e longas, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo enquanto há tempo. Aí ele diz, ao que vencer o quê? A Laodiceia. Ao que vencer este falso evangelho que está aí. Ao que vencer o quê? Ao que vencer a própria igreja Laodiceia, a igreja profana, a igreja mundana, a igreja carnal, a igreja prostituta igual a mãe. Se ela está com vestes curtas, porque aqui diz que aparece a vergonha da nudez dela, então é uma igreja atraente, é uma igreja que se corrompe, é uma igreja que se prostitui, é uma igreja comprometida com vários maridos, com vários homens. Ela está contaminada. E aqui diz, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, ao que vencer vai reinar comigo. Agora, vamos para a igreja de Filadélfia, aqui no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aqui vem a recompensa para Filadélfia. Filadélfia, ela vai ser coluna, porque Filadélfia, quando ela abre a boca para pregar, a palavra dela é tão forte que ela repreende qualquer uma das outras igrejas. Ela corrige, porque ela tem esta autoridade. Quando ela abre a boca para pregar, a porta foi aberta só para ela, e quem abriu é aquele que tem a chave, que ninguém pode abrir nem fechar senão ele. Ele que abriu esta porta para Filadélfia. Quando ela prega, ele bate na porta das outras igrejas. E quem ouve a voz dele e abre a porta, vai cear com ele e ele com aquele que abrir a porta do seu coração. Que ceia é esta? Ceia das palavras da vida eterna. Ceia das palavras da vida eterna. Então você vê que esta igreja não é fácil de vencer ela, gente. Não é fácil. As profecias estão aí, estão acontecendo. Você procura ver se os pastores, os líderes estão pregando nas denominações para despertar o povo. Eles não estão despertando o povo, gente. Então esta igreja, ela não é quente e nem fria, ela é morna. E ele diz que dá ânsia de vômito, porque ele disse que vai vomitar. Então, antes de vomitar, dá ânsia de vômito. Ele está com embrulho no estômago dele. A qualquer momento ele vai vomitar. Agora, se não há necessidade nenhuma dele dizer ao que vencer, então para que ele colocou aqui ao que vencer? Eis que estou à porta e bato. Então, pergunta para os líderes quem é a igreja Laodiceia. Eles vão dizer que é a igreja dos outros. Cada um diz que é a igreja dos outros, mas ele nunca vai dizer que é a denominação dele, que é o rebanho dele. Então, meu irmão, houve um tempo que o povo esqueceu do nome do Eterno. Houve um tempo que o povo esqueceu da doutrina do Eterno. Mas Elias desafiou os profetas de Baal. E quando Elias clamou, foi imediatamente a resposta
E o que aconteceu com os profetas de Baal? Foram mortos. Foram mortos. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Quando nós vemos o nome de Ial, o nome de Ialcha, nós olhamos para as profecias em Salmo 91, do versículo 14 ao 16. Nós vemos ali em Joel capítulo 2, do versículo 26 ao 32. Ali nos mostra que há salvação no nome de Ial. E Jeremias, uma profecia para Jeremias, disseram assim: eu era como um manso cordeiro que leva uma matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, Jeremias, ele fala que ele era chamado pelo nome do Eterno. O nome de Jeremias é Irmial. O nome Ialcha significa Ial salva. Então, quando esconderam o nome de Ialcha, estavam escondendo o nome do Eterno. Por isso que ele diz em Joel que há de ser que todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo. Por isso que nós, quando dizemos Ialcha, nós estamos dizendo Ial salva. Então todas as profecias começam a fazer sentido e há uma grande ligação. E diante de tantas profecias que já aconteceram e que está acontecendo, o povo não está fazendo questão do nome. E a terra, ela está com dores de parto. A mulher está com dores de parto. Nós estamos vendo os sinais, mas os irmãos do sistema religioso da Laodiceia continuam dizendo que está rico, que está enriquecido e que de nada tem falta, mas não sabe que é um pobre, um cego, desgraçado, miserável e nu. Ezequiel capítulo 16, versículo 44. E todo compositor de provérbios dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha. Apocalipse 17, versículo 5, diz assim: e na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na versão de Jerusalém diz: a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem são as prostitutas? É a Laodiceia. Todas juntas é a Laodiceia. Então, meu irmão e minha irmã, você que sabe da verdade do Evangelho, e você que sabe da verdade deste nome, está na hora de você anunciar este nome. Porque o povo, mesmo duvidando, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar de uma direção. Porque nós estamos vendo que vai acontecer um momento em que este povo ele vai ficar totalmente sem direção. Porque nós vemos irmãos, quando ouvem as nossas pregações, quando eles vêm para aprender, eles ficam perdidos. Irmãos que estão anos e anos dentro do sistema religioso, eles ficam perdidos. É assim que a igreja Laodiceia, que a mulher do Apocalipse vai ficar. Ela vai para o deserto, queira ou não queira. Queira ou não queira, é necessário ela ir para o deserto. E nós que sabemos desta verdade, temos que anunciar esta verdade. Agora, a igreja Filadélfia, aqui nos mostra como guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nós lemos, queridos, no capítulo 6, do versículo 14 em diante, a ira do cordeiro e os ímpios pedindo para se esconderem do rosto daquele que está sentado no trono. Então o povo de Ial, o povo que vai ser salvo no final da grande tribulação, ele não vai andar se escondendo. Aqui trata-se de ímpio. Então aqui é a ira do cordeiro. E a igreja Filadélfia vai ser livre da ira. De quem? 12:12 de Apocalipse. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Ial e têm o testemunho de Ial Shamashia. Se eu estou interpretando errado, então para que ele está batendo na igreja de Laodiceia? No versículo 20 e no versículo 21 ele dá uma recompensa para aquele que ouvir a voz dele. Me explica isso. Explica para nós isso. E a igreja de Filadélfia, que não há repreensão para ela,
Irmão, a igreja de Filadélfia, ela já tem a coroa. Ela já tem a coroa. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Ela já tem a coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos lá no capítulo 12, mais uma vez, no versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso eles têm a coroa da vida. Agora, como eu sei que Filadélfia tem a coroa da vida? No capítulo 2, versículo 10. Olha aqui, a igreja de Esmirna. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Do contrário, não vai ter a coroa da vida. Não vai ter a coroa da vida. Isto significa que, se a igreja de Filadélfia que ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, é porque é uma igreja que morreu para este mundo. É uma igreja que não vai ficar para a grande tribulação. É uma igreja que não vai ficar para ser tentada, para sofrer tribulação e provação. Ela já está aprovada. Aquele que ouvir a voz dele abrir a porta, ele vai entrar e cear com esta pessoa. E o que vencer? Vai se assentar no seu trono juntamente com ele, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Outra igreja que deixa muito a desejar, mas que lá tem irmãos firmes, fiéis, é a igreja de Tiatira, no capítulo 2, do versículo 18 em diante, mas que eu vou estar lendo somente do versículo 24 ao 27, que diz assim: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Vou trocar aqui algumas frases para você entender melhor. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Parte C do versículo 27. Como também recebi de meu Pai. 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Eu pergunto para você, em que momento as nações vão ser quebradas? No ano milenar? Claro que não. Vão ser quebradas na grande tribulação. E estes aqui, que vão receber o poder para reger as nações com varas de ferro, ele diz, como também recebi de meu Pai. Eles não vão sofrer esta tribulação. Eles não vão ser quebrados como vasos de oleiro. Aqui diz, como eu recebi de meu Pai. Onde é que Alcha se encontra hoje? Onde é que ele está hoje? Ele está no trono, ele está preparado para reinar, ele está chamando para reger as nações com varas de ferro. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz assim: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Iau e para o seu trono. Vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você tem que vencer esta igreja, e ele convida você para reinar com ele. Agora, a igreja Filadélfia, ela tem poder e autoridade para repreender, para corrigir. Ela é uma virgem prudente para dar exemplo, para corrigir
E Alcha usa esta igreja para que ela pregue o evangelho e anuncie as verdades e denuncie as mentiras que estão nas outras igrejas. Então, meu irmão e minha irmã, eu gostaria, sem nenhum problema, de dizer para você que crê que o arrebatamento é só no final. Agora, estas passagens aqui não dá para dizer que não existe um arrebatamento, meu irmão. E você pode ver que quem é santo está se santificando, quem é puro está se purificando, quem é justo está buscando a justiça, e quem é ímpio só impiedade. Você pode ver aí mentiras e mais mentiras dos falsos profetas. Eles não admitem, eles não querem para as pessoas abrirem os olhos. Por isso que o arrebatamento é para o menino, é para o filho varão. O filho varão é menor que a mulher, é menor que a mãe. E o filho varão está purificado. E a mulher, ela está comprometida com vários maridos. Ela está comprometida com vários homens, cada um buscando o desejo do seu ventre. Chegou os dias e eles ainda permanecem com o coração duro. Não pode. Se você não abrir os olhos agora e deixar para a última hora, vai ser difícil. Vai ser difícil para você absorver o verdadeiro evangelho na última hora. Então, meu irmão, os restantes da semente da mulher são aqueles que vão nascendo prematuramente. Vão nascer tudo prematuro. Agora, aqui diz, e a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Mas diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Agora, peraí. Se o dragão irou-se contra a mulher, se o dragão lançou uma água como o rio da sua boca, ou seja, a serpente lança da sua boca é veneno, a sua arma mortal. Então vai lançar uma arma mortal. Só que a terra ajudou a mulher. Aqui o diabo vai perseguir a mulher neste momento. Eu não sei se é um plano preparado do Eterno, porque quando diz a terra ajudou a mulher, é um sistema da terra, é um governo, é uma organização. Alguma coisa do tipo vai acontecer e não vai aceitar as propostas, o governo mundial. Entende? Agora, como o dragão vai conseguir perseguir o resto da sua semente? No versículo 4, aqui diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Peraí, as estrelas do céu vai cair só na ira do Cordeiro. Só na ira do Cordeiro, ali é literal, são os astros mesmos, as potências do céu sendo abaladas. Mas quando diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, são demônios, são espíritos malignos. Porém, também quer dizer a queda de muitos líderes religiosos. Na verdade, são falsos crentes que vão enganar muitos. Então, esses falsos pregadores, falsos profetas, vão perseguir por meio da própria mulher os que vão nascendo, os que são prematuros. Então, meu irmão e minha irmã, o arrebatamento existe sim. O livramento para Filadélfia não é na terra. Porque se for um livramento terreno é uma tortura, porque nós não vamos suportar saber de irmãos, de familiares nossos que estão sofrendo, sendo estrangulados, queimados, mortos aos gritos, e nós vendo explosões, calor na terra, fome, sede, e nós estarmos em um livramento aqui na terra. Não, a nossa mente não vai suportar. Então, o livramento para Filadélfia é um livramento sobrenatural. O filho varão foi arrebatado para o trono, diferente do arrebatamento final, que é por pouco tempo, é um encontro com Yahshua nos ares, e ele vai restaurar esta terra rapidamente, e nós vamos descer para reinar os 1000 anos com Yahshua. Então, meu irmão e minha irmã, o que o Espírito do Eterno revelou para você é precioso. O que você está fazendo? Você está se tornando uma Laodiceia? Abra seu olho, meu irmão. Abra seu olho, minha irmã. Abra seu olho. Aqui eu finalizo esta mensagem. Que a paz de Yahshua Mashiach seja com você. E que a virtude do Espírito do Eterno repouse sobre o seu lar.
e que a bênção do Todo-Poderoso seja com o seu povo e com a sua igreja em toda a face da terra.